Tudo que não te falam a respeito de cultuar os seus guias em casa. Tem as questões dos perigos, mas também tem as questões dos benefícios que você pode adquirir. Então eu vou tirar todas as suas dúvidas para que você não tenha mais receio de estar cultuando os seus guias dentro da tua casa. Oi, seja muito bem-vindo, eu sou Parola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista, e eu venho aqui falar a respeito disso, sim, com embasamento, porque muitas pessoas vão vir aqui me criticar, falando que eu estou destruindo a religião, falando que eu estou fazendo um grande mal para a religião, mas se você for analisar, gente, a Umbanda, ela começou assim. A minha mãe de santo, por exemplo, o terreiro, assim, aberto há 80 anos, minha mãe de santo já faleceu, mas quando iniciou os trabalhos espirituais dela, foi que ela simplesmente começou a receber a irradiação do caboclo dela, o caboclo girador, e aí aquele caboclo começou a passar orientações para ela, e nessas orientações elas foram acontecendo dentro da casa dela, porque não existia terreiro, não existia Umbanda praticamente, porque na época não tinha rede social, não tinha nada disso, e a Umbanda tinha sido divulgada, assim, por assim dizer, né, por Zélio, e eles não tinham essa comunicação, essa interligação um com o outro para estar podendo fazer essa troca. Então isso já começou desde o princípio. A Umbanda, ela começou dessa maneira. Ela começou a partir da casa daqueles médiuns que tinham uma maior sensibilidade e assim conseguiam se comunicar com as entidades que acompanhavam eles nas missões deles. Por isso que eu não vejo algo de muito errado, porém, apesar de não ver isso como errado, existe sim um perigo que ele pode ser evitado se você for fazer o seu desenvolvimento dentro de um terreiro. Você não precisa passar pelas dificuldades que a minha mãe de santo passou para conseguir abrir uma casa. Você poderia já entrar respaldado sobre a proteção de um terreiro, de um sacerdote, para ele estar aí te ajudando nesse processo, para você estar se reencontrando e se conhecendo. E nesse processo, se você não tem nenhum terreiro perto da sua casa, não tem nenhum sacerdote de confiança, eu fiz o Caminho do Axé. É o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. No Caminho do Axé eu passo o beabá básico para quem quer iniciar essa conexão e essa comunicação com as suas entidades. E assim, de uma maneira fácil de compreender, de uma maneira bem simples para aquela pessoa que é bastante leiga. Então, se você já tem uma trajetória aí dentro da Umbanda, esse módulo, esse conteúdo, ele não é direcionado para você. Ele é direcionado para quem está querendo conhecer o básico do básico desde o princípio. Infelizmente, o que eu vejo nos dias de hoje é sacerdotes querendo prender médiuns na casa por questões financeiras ou por simplesmente querer alimentar o seu ego. Eu, de verdade, eu prefiro ter poucos médiums, mas bons médiums, do que ter uma casa cheia, lotada, do que assim, a gente tá cada vez mais limitando a quantidade de pessoas que conseguem entrar no nosso terreiro, porque, infelizmente, a gente não pode ficar colocando qualquer um pra dentro da tua casa, né? Então você precisa ali estar fazendo uma filtragem e assim, cada vez que vai passando o tempo, eu brinco, eu falo assim, gente, eu tô passando blush demais, né? Eu tô ficando palhaça demais. Mas a gente acaba sendo besta, né, de ficar com o coração mole, porque sempre quando aquela pessoa chegar, ela sempre vai estar realmente muito receptiva. Mas quando ela sair, minha filha, pode ter certeza que você vai ver muitas garrinhas ali se apresentando. Existem alguns casos à parte onde isso não acontece, mas infelizmente, eventualmente isso acontece. A gente só descobre como que é o seu cônjuge no dia da separação e não no dia do casamento. E aí, esse é um grande problema. Mas se você não consegue, infelizmente, encontrar um terreiro que te compreenda ou que você se sinta compreendido nessa casa, você não tem nenhum impedimento que vá fazer com que você não faça essa comunicação, essa conexão dentro da tua casa. Mas muitos sacerdotes, eles vão aplicar em você a doutrina do medo para te trazer insegurança e assim você se sente impotente e diante dessa impotência você acaba cedendo e se tornando um fantoche na mão dele. E é isso que você tem que fugir. Então, eu falo assim, olha, quando você vai num terreiro, isso é uma orientação que a gente passa aqui, tá? A pessoa chega no nosso terreiro e fala assim, quero entrar. É a primeira giradela? A gente fala, não. Você primeiro tem que visitar outras 3 casas no mínimo. Primeiro, 3 casas você visita pra você já conhece outros terreiros? Não conhece nenhum outro terreiro? Nunca foi em outro terreiro?
Vai visitar 3 terreiros no mínimo para você ver se você não tem aí um equilíbrio energético com uma outra casa. Para a pessoa poder estar escolhendo as coisas, vendo ali como que é. Depois disso ela passa por uma entrevista com a gente. Depois dessa entrevista ela vira médium de banco e fica ali algum tempo determinado no banco. Isso quando, né, não existe ali alguma questão espiritual que acaba atrasando até o fato desse médium entrar na posição de médium de banco. E aí só depois daí é que aquela pessoa pode talvez entrar na casa. E aí as pessoas vão me perguntar, mas Perola, como que eu vou tomar conta sozinha da minha espiritualidade se eu não posso firmar Exu na minha casa? Porque o que os outros sacerdotes falam assim é que não firme Exu na tua casa. Mas ninguém fala o porquê, né? Ninguém explica do porquê que não pode firmar Exu dentro de casa. E quando falam é algo incongruente, né? Como se Exu trouxesse uma energia ruim, mas Exu é um ser de luz. Mas peraí, se ele é um ser de luz, por que ele traz uma energia ruim? E eu vou explicar isso pra você. E não é necessariamente isso, tá? Não é Exu que traz uma energia ruim. Eu vou ter que falar pra você o fundamento da nossa tronqueira, da firmeza que você faz pro seu Exu, que é algo que a gente recomenda que seja feito semanalmente por todo mundo que é ativo espiritualmente. Quando a gente tá nesse processo de desenvolvimento dentro da Umbanda, a gente precisa ter uma proteção. E nesse começo, essa proteção ela precisa ser intensificada. E essa proteção ela é feita através dos Exus e Pombagiras, que são os nossos guardiões. E quando a gente fala então dos nossos guardiões, a gente já remete à firmeza, que são uma espécie de aglomerado de elementos que são colocados ali para que aquela energia emane e possa ajudar na sua proteção. As pessoas se confundem achando que aquilo é comida para Exu, você tem que dar comida para Exu e tal, mas o Exu vai comer moeda, o Exu vai comer papel, sabe? Tem algumas coisas ali que não são possíveis, né, de serem comidas. Isso era uma expressão antiga para que as pessoas conseguissem compreender a energia. Não tinha essa consciência da energia e de manipulação energética das coisas, sabe? Então, quando você faz ali a ritualística pro seu Exu, o que ele representa? O que ele é de fato? Ele é um portal, é uma porta, é um lugar por onde vai existir o acesso. E ali quando você coloca a tua fé e toda a tua energia naquela firmeza para Exu, você tá abrindo caminho para que o Exu possa adentrar através daquele portal e possa ter uma conexão mais intensa com você que tá ali colocando a sua fé, colocando a sua energia, colocando a sua essência. E então, gente, onde que o Exu atua? Ele atua num lugar que a gente chama de umbral. É uma zona onde existem um aglomerado de espíritos que estão numa condição de sofrimento intenso. E o Exu, ele é uma entidade que carrega uma energia que é uma energia muito mais elevada do que a desses espíritos. E aí eu te pergunto, quando a gente tem todas as luzes apagadas, e aí então a gente tem um único foco de luz, e nesse foco de luz vai vir o quê? Vai vir borboletas, vão vir moscas, vão vir insetos, que eles vão se chegando ali naquele foco de luz, eles vão se sentindo atraídos por aquela luz, porque quando você está num lugar escuro, você vai estar tentando encontrar uma claridade para te direcionar. O Exu ele tá trabalhando nesse ambiente escuro, nesse ambiente onde existem muitos espíritos que estão buscando essa luminosidade para orientar eles. Esse portal, que é essa firmeza, acaba então se tornando um ponto de acesso também para esses espíritos que estão ali vagando no local onde o Exu trabalha, no local onde ele atua. Então pode atrair algo que não seja o seu Exu. Porque aquilo é uma porta que está aberta. Ah, mas Pérola, mas o seu Exu, ele tem força, ele pode simplesmente não permitir que aquele espírito entre. Ok, sim, Exu tem força, mas eu digo, uma pessoa com acúmulo de funções, com acúmulo de tarefas, eu vou pegar e vou colocar mais uma coisa ali para ele ter que estar prestando atenção, para ele não ter foco completo naquilo que eu tô pedindo, que eu tô necessitando ali naquele momento. Então,
O que eu recomendo? Eu recomendo que você faça assim na sua casa, só que na área externa. Então você vai fazer no quintal, no jardim. Aqui normalmente a gente faz do lado da entrada, sabe? Do lado do portão de entrada da casa, que a gente tem ali uma partezinha que é mais fácil. O ideal era que fosse do lado esquerdo de quem entra, né? Mas se não tem essa possibilidade, vai ficar que nem o nosso aqui, do lado direito de quem entra. Mas ele estando ali na entrada, para que aquele espírito que porventura possa ver sem querer o seu portal e acabe adentrando ali por ele, ele não esteja no teu quarto, por exemplo. E aí vai estar conturbando o teu sono, vai estar trazendo uma energia mais densa, uma energia pesada, que vai estar te prejudicando. Então vai acabar prejudicando mais do que está auxiliando. É como se fizesse com que não tivesse sentido, né? Enquanto o seu Exu tá ali, trazendo uma energia benéfica para você, tem um outro espírito que está se aproveitando daquilo, às vezes se escondendo, se camuflando, fingindo que não tá ali, fazendo um roubo, né, de energia. E é isso que a gente quer combater. Já esses outros sacerdotes, eles tentam te colocar medo, dizendo que você só vai poder firmar o seu Exu dentro da tronqueira do terreiro, né? Então se você não tiver terreiro, você não vai conseguir, você fica nessa questão de dependência, sabe? Você fica ali meio que, sabe, sem saída, você fica numa energia também de que você é completamente dependente e incapaz. Isso não é verdade, tá? É muito pelo contrário. Um sacerdote, que no meu ponto de vista é correto, ele tenta alimentar mais e mais em você essa consciência de que você é completamente autossuficiente. Por isso, se você tá nesse processo de desabrochar mediúnico, você pode e deve sim firmar as suas entidades no conforto da sua casa, tá? Mas existe essa ressalva. Agora, se você não concordar com o meu ponto de vista, tá tudo bem. Faça da maneira que a sua entidade intuir para você. Isso é um processo também. Logo que eu entrei na Umbanda, tinha uma orientação que a minha baiana trazia. E essa orientação hoje é diferente. E ela diz que essa orientação ela mudou de acordo com a vibração do nosso plano. As coisas vão mudando conforme o tempo vai passando. Então, provavelmente, eu, por ser uma pessoa mais velha, ser uma pessoa que não tá mais nessa geração da atualidade, essa galerinha aí que me assiste, pode ser que você já tenha uma evolução física também diferente que possa fazer com que com você seja usual. Então tenha sempre essa maleabilidade para estar fazendo tudo aquilo que é orientado para você. A primeira coisa que eu recomendo é você aprender a fazer banimento energético. Os banimentos energéticos, você normalmente utiliza velas pretas para estar fazendo esse banimento. Toda vez que você tiver uma percepção, por exemplo, ontem eu tive uma percepção, nossa, até me arrepio de falar, né? A gente percebe às vezes quando alguém tá mandando uma energia ruim pra gente, e aí então eu tava andando numa determinada parte da minha casa, senti ali um cheiro de vela. Aí eu falei assim, eu tô sentindo cheiro de vela, e é vela perto, parecia perto. Aí meu esposo, perguntei pra ele, você tá sentindo cheiro de vela? Ele falou, tô sentindo. E a gente tava saindo, né? E aí então eu peguei, parei, dele e falou assim, será que alguém não firmou uma vela aqui na nossa encruzilhada? A nossa casa numa encruzilhada. E aí eu falei assim, deixa eu ver. Daí eu saí, fui do lado de fora, olhei, não tinha nenhuma vela firmada perto, não tinha nada assim do tipo perto. A luz não tinha acabado no bairro, sabe? Não tinha um porquê estar esse cheiro, né, dentro da nossa casa. Aí eu falei assim, aí tem coisa, e comecei a ficar com aquela gastura dentro de mim e tal. O que que eu fiz? Banimento. Peguei uma vela, firmei uma vela ali de banimento, falei assim, na via das dúvidas, tá aí, tá tudo banido, não preciso ter isso pra mim, não quero, não recebo, não sou obrigada, entendeu? Minha casa, minhas regras. E você vai precisar ter aí uma estratégia de banimento, tá? A vela preta é uma das maneiras e existem sim alguns fundamentos que você pode aplicar para fazer com que o banimento tenha uma eficácia maior, mas isso se você quiser eu abordo num outro vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários, comenta bastante, deixa muito like, fala, eu quero saber estratégias de banimento, velas de banimento, para que eu possa abordar esse tema. Outra coisa muito recomendada é você fazer filtros de energia para que energias mais pesadas não adentrem na sua casa, porque você vai ficar muito mais sensível às energias. Então se você vai estar mais sensível a elas, você vai perceber elas com maior intensidade. E às vezes elas não trazem uma sensação muito boa. Então você precisa ter filtro. O filtro padrão, que eu já até ensinei aqui no canal, é você utilizar a espada de São Jorge cruzada sob as janelas e portas de entrada da sua casa. Coloca lá em todas as partes que se abre, é a melhor alternativa. E também você pode colocar o copo com água e carvão, o copo com sal grosso, tem
várias formas, tá? Mas fazer filtros para que aquela energia possa se dissipar e também não adentrar na sua residência topster. É básico. Além disso, ó, você vai precisar ter uma rotina. Você vai precisar semanalmente estar fazendo defumação, principalmente nesse começo. Porque no começo fica tudo à flor da pele, fica tudo sensível, fica tudo exorbitantemente maior. Então você vai precisar ter uma intensidade ali de manutenção muito maior. Então, ó, banho de erva semanalmente, banho de descarrego, banho de proteção, banho de manutenção, pra que você... Mas assim, você não vai fazer todos esses banhos de uma vez, tá? Você não vai virar o doido dos banhos, que isso pode dar um beregueté aí, que vai ser complicado. Então, ó, faz semanalmente. Essa semana, tô sentindo que eu preciso de uma proteção? Nessa semana faz um de proteção. Nessa semana eu me estressei muito no serviço, preciso de um banho de descarrego? Faça um banho de descarrego. Ah, e agora eu preciso só de um banho de manutenção. Eu tô ok. Faça um banho de manutenção, tá? Então você vai fazendo, intercalando aí, vai vendo o que você sente, que isso vai ajudar também a você trabalhar essa questão da intuição, daquilo que você sente, perceber aí o que tá acontecendo com você. Outras coisas que podem ser recomendados nesse princípio é você trabalhar formas de estar se comunicando com as suas entidades. E as pessoas às vezes me taxam de louca, os psiquiatras querem me mandar pra lá onde ficam os pacientes deles, que eu não lembro o nome agora. Mas, gente, o que eu falo? Ouça sim as vozes da cabeça. Se elas não tiverem mandando você fazer algo que é ilícito, algo que é proibido, algo que vai fazer mal pra alguém, menina, segue essas vozes, porque normalmente essas vozes não são vozes da sua cabeça, são intuições que você vai estar recebendo das suas entidades. E você pode sim tentar oráculos como tarôs, cartas, ou até se consultar com outros médiuns. Mas eu, Pérola, eu não acho saudável esse tipo de interferência. Porque muitas vezes a percepção das pessoas são diferentes, sabe? Eu acho que nesse momento, se você tá querendo fazer uma trajetória espiritual, o ideal é que você se entregue de corpo e alma para ela. Então, começa a trabalhar a sua intuição. E como você vai fazer isso? Antes de você dormir, você vai fazer a sua oração. Você vai fechar os seus olhos e pedir para que você consiga ter clareza, para que você consiga ter percepção e sensibilidade para estar conseguindo escutar as orientações ou perceber os sinais das orientações que os seus guias e os seus mentores vão estar tentando passar para você. Agora que você já está nesse processo de filtragem de energia, de banimento de energia que você não precisa receber, com essa questão também de manutenção da sua energia, do seu corpo, fazendo orações, é muito importante que você faça cantinhos para que você possa ter ali um momento de conexão mais intensivo, mais incisivo com as suas entidades. Então, as primordiais, as principais, você já vai estar com o seu Exu e a sua pombagira firmado ali nas proteções que eu falei logo no começo do vídeo, né, a respeito de Exu, de firmar Exu em casa e tal. Então, as outras entidades que são primordiais, anjo da guarda, tá? Porque, ó, anjo da guarda é a conexão de dentro para fora. Então você precisa ter o seu corpo preparado para estar recebendo energia. Se você estiver lá firmando as suas entidades, firmando tudo, mas você não tiver com o seu corpo apto para receber essa energia, é energia jogada fora, tá? Então, primeiramente, anjo da guarda, toda semana. De preferência, vela de 7 dias. Na crise, pode ser a vela palito, tá? Mas aí, ó, né? Vai estar um pouquinho desfalcado. Assim que você tiver condições, tiver possibilidade, vela de 7 dias. Então, anjo da guarda firmado. Depois do anjo, preto velho, caboclo e herê. Primordial, tá? Primordial. Assim, olha, linhas que você precisa ter na sua vida para você ter a sua espiritualidade, por assim dizer, sadia. A gente precisa ter a sabedoria dos pretos velhos, a gente precisa ter o conhecimento dos caboclos e a gente precisa ter a pureza das crianças ativa na nossa vida para que a gente consiga ter um equilíbrio espiritual, uma trajetória espiritual sadia. Ah, e se você ficar só Exu, 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 você vai ficar ali, né, numa energia ali um pouco mais conturbada, mais turbulenta. Então não é tão legal para as questões que tem que ser mais calmas na tua vida, sabe? Então assim, ó, falando bem a grosso modo, essas são as linhas que você vai ter que estar firmando. Mas, por exemplo, aí eu senti uma energia de cigana. A cigana é uma energia intermediária. Às vezes ela pode vir como pombagira, mas existe também a possibilidade dela não vir como pombagira. Então, você sentiu a vibração de cigana? Sentiu essa questão? Então, faça o seu cantinho da cigana.
tá? Faça o seu cantinho da cigana, porque deve ter alguma questão aí, deve ter uma conexão um pouco mais intensa aí que tá tentando se manifestar com você. Confia em si própria, e isso é muito necessário também. Se você sentir algo, não sei, de marinheiro, se algo te direcionar, ou baiano, enfim, para qualquer outra linha que eu não falei aqui, você faça também, tá? Mas não esquece de fazer que essas são primordiais. Preto Velho, Caboclo e Herê. Algo que eu vejo que as pessoas se confundem bastante nesse começo é criar rotina, né? Às vezes a gente acaba, né, na correria do dia a dia, na correria da vida, a gente acaba esquecendo, acaba não fazendo, sabe? Então, tem ali um planner, algo onde você possa anotar, olha, por exemplo, toda segunda-feira eu tomo meu banho para já iniciar a semana bem, beleza? Então, já marca ali, toda segunda-feira é o dia de banho de Eros. Ah, toda sexta-feira eu firmo o meu anjo da guarda, porque é o dia de Pai Oxalá, e pra mim a conexão vai ser melhor. Então, toda sexta-feira de manhã você acende a sua vela do anjo da guarda. Toda segunda-feira ou eu faço um cafezinho pro Preto Velho pra conexão com ele e firmo a velinha pra ele. Então vá marcando todos os dias da semana que você vai fazer, porque assim é o jeito mais fácil, tá? Lembrando, é legal ter essa recorrência semanalmente, as energias elas vão se dissipando e a gente tem uma tendência à densidade, então a gente tá precisando sempre tá fazendo a manutenção dessas energias, porque elas são energias mais leves, elas não conseguem se intensificar completamente aqui, a gente tem que estar ali fazendo a manutenção delas. Eventualmente, você pode fazer um ritual para aquela entidade um pouco maior, assim, mas normalmente pode ser algo simples, tá? Por exemplo, para Preto Velho, você pode colocar só um cafezinho ali. É bem importante que você converse com ele, tá? Não é só pegar, pega o café, coloca ali, vai fazer essas coisas. Não, ô vozinha, eu tô colocando um cafezinho aqui pra senhora, esse cafezinho, como a senhora prefere? Com açúcar, sem açúcar? O que a senhora quer agradar mais a senhora? Olha, hoje eu vou colocar com açúcar porque é assim o jeito que eu gosto, sabe? Como é o jeito que eu gosto, então eu vou estar colocando com açúcar aqui pra senhora. Aí você tá fazendo a contenção ali do gasto, não vai precisar colocar aquela vela, sabe? Mas, né, você pode de repente num dia assim que você tá sentindo que precisa um pouquinho mais de energia e tal, você pode ir lá e colocar a velinha lá pro seu Preto Velho. Mas ó, eu comecei só com cafezinho, tá, gente? Não colocava vela não. Não precisava colocar vela e ó, eu escutava a Preta Velha que ela tá aqui do meu lado. Ela parece que tá aqui do meu lado falando comigo, tá? Quase que me internaram achando que eu tava esquizofrênica. O mesmo vale pra Herê, o mesmo vale pra Caboclo, o mesmo vale pro Exu e Pombagira, tá? O Exu e Pombagira, normalmente, eu prefiro firmar velas. Porque as velas já tem o elemento ali do fogo, que é algo mais muito conectado com Exu e Pombagira. Então, ajuda bastante nessa questão também do banimento, sabe? Do descarrego energético. Herê, você pode colocar ali um docinho, colocar um copinho de refrigerante, tá? Pro Caboclo, você pode colocar ali uma fruta e colocar o que você quiser, colocar imagens, colocar algum elemento que remeta. O Herê, por exemplo, é uma chupeta, uma mamadeira, do Preto Velho é um cachimbo, sabe? Do Caboclo ele também utiliza cachimbo e você vai ali seguindo a sua intuição para estar criando esses pontos de conexão. Pérola, qual é o local mais adequado na minha casa? O local que eu recomendo para essas energias de direita, né, por exemplo, o Preto Velho, Herê, Caboclo, é na sua cozinha, tá? Mas isso é mais o meu lado bruxa falando do que o meu lado umbandista falando. Tem fundamento sim, então assim, a cozinha é o melhor local dentro da tua casa. E por último, a dica é não negligencie o seu ori. Tem muitas pessoas que vão falar assim, ah, isso é balela tal. Gente, tem pessoas que vão ter um ori abençoado, elas vão cultuar o ori delas e assim que elas cultuarem o ori delas, o caminho delas abre. Mas tem outras pessoas que vão cultuar o ori delas e o caminho delas não vai abrir. Porque não depende de você estar cultuando o ori. Mas quando você está cultuando o seu ori, você está direcionando. Você está encaminhando, tá? Mas aí cabe você analisar que energia você está encaminhando, tá? Por isso eu tenho outro vídeo programado aqui para gravar para vocês, que eu vou trazer em breve. Espero trazer bem em breve mesmo. Deixa aqui nos comentários para eu não esquecer essa questão de cultuar o ori, tá? Então, assim, vai depender de outros fatores? Vai. Porque quando você tá com a sua estruturação espiritual ok, você começa a ser uma mente criadora. Mas não adianta você tá fazendo tudo bonitinho, tudo certinho, e não tá fazendo uma outra parte tudo bonitinho, tudo certinho. E eu vou trazer esse assunto pra você. E aí, se você tá fazendo a outra parte tudo errado, tudo cagado,
Aí a sua mente ela vai criar aquilo que você faz, porque uma ação ela é muito mais potente do que uma intenção. O que você faz fala mais de você do que o que você intenciona. É uma potência energética diferente. Então precisam ter mais coisas corrigidas para você conseguir direcionar. Mas mesmo assim, torne o seu ori potência. Cultue o seu ori diariamente. O que eu recomendo, antes de dormir ali, faz a sua oração voltada para o seu ori. O seu ori é rei. É ele que te torna rei ou rainha. É ele que também pode te tornar um miserável. Mas, se você souber alimentar corretamente, você vai fazer ele se tornar potência. Então, todas as noites agradeça que meu ori me traga clareza, que meu ori me traga estabilidade, que meu ori me traga conhecimento. Faça com que eu seja alguém consciente. Enfim, tem de forma mais detalhada lá dentro do Caminho do Axé, mas por hoje esse é o conteúdo que eu quero trazer aqui pra você. Bom, e se você quiser, você pode entrar lá no meu canal do Discord e do Telegram para estar recebendo as nossas notificações. Muito obrigada por assistir até aqui. Não esquece de deixar da onde você está me assistindo e o seu nome para eu deixar o coraçãozinho para você. Um beijo e muito axé e até o próximo vídeo.